Amados irmãos, a boa noite, a graça e a paz com todos vocês. É um prazer para mim conhecê-los. Eu já conheci a igreja de vocês, o templo, né? E talvez alguns irmãos, eu já estive aqui numa palestra de coral. Aí eu conheci alguns irmãos aqui já. Eu estava nos meus primeiros anos no seminário. Eu, como o presbítero Fred já falou, eu sou considerado seminarista, eu já terminei o seminário, estou indo para o processo de licenciatura. Esse ano, se Deus quiser, nós estamos concluindo esse processo, com a graça de Deus, e vamos indo para outra caminhada. Amados, sem mais delongas, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir a sua Escritura, a sua Palavra de Deus, no Salmo 121. Salmos 121. Esse talvez seja um salmo, um dos mais conhecidos, né, na Bíblia, né? Ele é um salmo de romagem. O que é um salmo de romagem, irmãos? Do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos uma coleção de salmos, que são salmos que eram especificamente usados para que o povo, quando estivesse indo para as festividades em Jerusalém, eles iam cantando, eles iam andando, caminhando e cantando esses salmos. Nas festas, principalmente na festa de Pentecostes, na festa do Yom Kippur, Jerusalém está localizado num monte, chamado Monte Sião, onde está localizado o templo. E ali eles iam subindo aquele monte e cantando essas canções. Muitos vinham da Galileia, cerca de mais de 100 quilômetros de distância, e eles iam caminhando. E não tinha outro meio, né, irmãos? Ou era carruagem ou era caminhando. E eles caminhavam e iam dias assim, dias e dias, até chegar a Jerusalém. Amados, esses salmos, eles remetem às experiências desse povo, às experiências que eles passavam no seu dia a dia. Experiências, às vezes, que também, hoje, se aplicam a nós. Nós não precisamos vir para o templo cantando. Se você quiser vir cantando, tem gente que tem esse ótimo hábito, é muito bom você vir cantando, mas nós não precisamos necessariamente disso. Mas as aplicações que esse salmo nos explica e nos ensina, até hoje, amados, a nossa vida pode ser grandemente edificada. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é que crente, como eu, você, nós passamos por experiências na vida, nós passamos por situações. Assim como esses irmãos que cantavam esses salmos, que iam peregrinando até Jerusalém, a Jerusalém física ali, nós hoje, nessa caminhada que nós temos até a Jerusalém celestial, até o encontro com o nosso Deus, nós também vamos passando por várias experiências. E as aplicações desses salmos dizem muito respeito às situações, talvez, da minha vida e da sua vida também. As aplicações que esses salmos nos ensinam. Você pode perceber que eu não preciso ir muito longe, que eu e você, na nossa pequena existência, na nossa talvez inútil existência, na nossa pequenina e às vezes vaidosa existência, nós passamos por dificuldades, nós passamos por tristezas. Crente não é colocado em redoma de vidro. Crente não é uma pessoa que não passa por um câncer. Crente não está imune ao Covid. Crente não é vacinado só por ser crente. Nós passamos dificuldades. E as aplicações desse salmo nos ensinam, então, a como um crente pode passar dificuldades nessa vida. A como ele deve enfrentar essas dificuldades. Porque uma das coisas que mais acontece na dificuldade, você sabe qual é, né?
Não é a gente sorrir, não é a gente dar glória, glorificar, não é a gente ficar contente. Se você já passou por dificuldade, talvez você concorde comigo. Uma das coisas que a gente mais faz na dificuldade, qual é? Questionar, fazer perguntas. Por quê? E agora? Quem que vai me ajudar? Da onde vai vir a minha ajuda? Em quem eu posso esperar? Estava tudo bem. Por que aconteceu isso? Amados, esse salmo, então, tem muito a nos explicar a como passar por essas situações, mas de forma que a fé seja preservada, que a nossa crença em Deus seja aumentada, que nós possamos dizer assim como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo de face a face, e isso me consome, e eu me diminuo cada vez mais. Irmãos, o Salmo 121, se você abriu, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amados, nunca é demais orarmos mais uma vez. Você ora comigo mais essa vez? Deus, nós necessitamos de Ti. Eu sou parte do Teu povo, ó Deus, e necessito não só de pão, mas da Sua palavra, Deus. Eu tenho sede, Senhor. A minha alma tem sede como a corça tem sede das águas. Eu tenho sede da Tua palavra, Senhor Deus. Por isso, fale conosco, ó Pai, através da Sua palavra. Que não seja homem, Deus, mas que seja o Teu Santo Espírito falando com cada um de nós, ó Pai. Porque eu não conheço esses irmãos, ó Deus, e nem as dificuldades, e nem, ó Deus eterno, as exortações que o Senhor precisa dar a esses irmãos. Mas o Senhor, que é Deus deles, o Senhor o conhece, Pai. Por isso fala, Senhor Deus, conosco. Edifica-nos na Tua palavra, Pai. É assim que eu vos peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o Salmo parece que começa com um salmista em crise. O salmista está em crise. É fácil você saber quando alguém está em crise? É as perguntas. Às vezes, se você for sincero, às vezes na conversa a gente não consegue ser muito sincero, mas no seu quarto ele é o melhor companheiro de você usar a sua sinceridade. E lá no seu quarto você faz as suas perguntas para Deus. Lá no seu quarto você derrama as suas orações, e as gotas das suas lágrimas enxugam, elas escorrem pelo seu quarto. E lá talvez Ele possa dizer para nós o quanto que questões permeiam a sua vida. O salmista ele começa com uma pergunta. A primeira coisa que nós vemos, meus irmãos, nesse salmo, é a informação do salmo. Quando está escrito assim, ele pode estar escrito Cântico de Romagem de Salomão, ele pode estar escrito Cântico de Romagem de Davi, Cântico de Romagem, ele pode também ser cânticos de subida, ou cânticos de degraus, todos eles é a mesma coisa. São traduções diferentes da mesma palavra, que significa cânticos que eles usavam para quando estavam subindo de Jerusalém. Eles usavam para isso, esses cânticos. Aí então nós entramos no Salmo. O Salmo praticamente, meus amados, são poucos versículos. Você pode perceber que são 8 versículos. E esses 8 versículos, basicamente nós temos aqui 3 perguntas. Uma pergunta que é explícita, está no texto, está fácil a gente saber. Ele faz uma pergunta, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo já dá a resposta a essa pergunta explícita. Primeiramente,
O que significa ele dizer que eleva os olhos para os montes? Hoje em dia, se você estiver passando mal na tua casa, você não olha para o monte, você vai ligar para o SAMU. Eu e você, nós vamos ligar para alguém que pode nos socorrer, não é verdade? Mas o que o salmista está querendo nos dizer quando ele fala que eleva os olhos para o monte? Duas coisas podem significar isso daqui. A primeira coisa que pode nos significar é uma situação de perigo. Ele eleva os olhos para o monte, daí ele precisa de ajuda, e daí ele faz o pedido, de onde me virá o socorro? Então, os montes significa perigo. Perigo por quê, meus amados? Porque naquele tempo, quando os irmãos caminhavam até Jerusalém, eles passavam pelos vales, eles não iam pelos montes, e nos montes ficavam os ladrões, nos montes ficavam as feras, no monte ficavam, geralmente, os leões, ficavam ali situações, então, de perigo. Então, provavelmente, esse salmo também pode estar correspondendo que ele, elevando os olhos ao monte, ele entende que é uma situação de perigo e precisa de uma ajuda. Mas, há uma outra possibilidade que o salmista quer nos referir, e essa é a que os comentaristas mais se apropriam dela. E eu também creio que seja isso. Montes, meus irmãos, é uma das palavras mais usadas referindo-se a Deus. Porque a presença de Deus estava num monte chamado Sião. Lá naquele templo Deus habitaria. E se você verificar, quando Salomão faz a sua oração, ele fala: quando, Senhor, um teu servo do seu povo se inclinar e orar em direção ao monte, o Senhor promete que ouvirás. Então, meus amados, é bem provável que o salmista esteja dizendo assim: eleva os olhos para o monte, eleva os olhos para o meu Deus. Eu estou procurando o meu Deus. De onde me virá o socorro? Ele já sabe. E isso faz muito mais sentido. Então, ele está procurando a Deus, ele está remetindo ao único Deus. Isso, então, significa o quê, meus irmãos? Uma característica do Deus a qual ele espera ajuda. E nisso agora você percebe que a resposta tem tudo a ver com isso. Porque ele vai dizer uma delimitação, ele faz isso no Salmo, ele delimita. E por que isso é importante? Meus amados, nós não estamos sozinhos na crença do cristianismo. Infelizmente, existem muitos outros que se dizem deuses. E ele diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E no versículo 2 você já percebe uma coisa: o meu socorro vem do Senhor. A palavra original aqui, se você está na sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que a palavra, ela está em caixa alta. O que significa isso? Significa que aqui é o nome Yahvé. É o nome que Deus revelou para Moisés, revelar para o povo. Então, isso ali já não é o rapaz da guitarra, é o Murilo da guitarra. É nome que está dando. É nome, então é o Deus de Israel. É o Deus que criou os céus e a terra. Não é nenhum outro Deus, não é Baal, não é Asterote, não é Dagon, não é nenhum dos outros deuses, mas é o Deus de Israel. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante para nós, nos dias de hoje, lançar as nossas orações, as nossas raízes das nossas orações e as nossas petições ao nosso único Deus. Nós cremos num único Deus. Nós cremos num único Deus trino. E é muito importante que delimitemos isso. Porque há muitas outras pessoas que, se você falar Deus, ele entende que é outro Deus. Ele entende que possa ser Alá, ele entende que possa ser qualquer um outro Deus que não seja o nosso Deus. Amados, tendo respondido essa pergunta, ficou fácil o texto. Olha só: eleva os olhos para os céus, de onde me virá o socorro. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas agora, a gente não percebe, mas o salmista está nos dando respostas de perguntas implícitas. O que é isso? É uma pergunta que não é escrita aqui no texto, mas as respostas são aqui. E que pergunta é essa? A pergunta que ele nos faz agora, que ele responde a partir do versículo 3, é essa pergunta, meus irmãos, uma pergunta explícita: que socorro o Senhor pode me dar? Que socorro o Senhor pode oferecer? Agora muda. Antes era quem
Quem identifica o autor do socorro? Mas agora ele fala, que socorro? E isso, meus amados, didaticamente, eu separei para os irmãos pelo menos 4 palavrinhas que começam com P, para a gente memorizar isso daqui bem fácil. E para você, sabe, nas suas orações, trabalhar isso. A primeira palavra que nós vemos aqui é o poder. Que socorro que o Senhor pode nos dar? O socorro que vem do seu poder. Porque é isso que está no versículo 2. Você percebe quando ele identifica o nosso Deus? Ele fala, o que ele coloca? A referência de quem? A referência dos céus e da terra. A referência do Criador dos céus e da terra. Aquele que disse, haja luz. Aquele que disse, terra. Aquele que disse, água. Aquele que criou, meus irmãos, o firmamento embaixo e o firmamento de cima. Esse é o Deus que pode socorrer. Esse é o Deus que socorre. Esse é o Deus que traz socorro. Esse é o Deus desse salmista aqui, e é o meu Deus e o seu Deus também. Isso, meus irmãos, remete ao seu poder. Olha quanto poder tem esse Deus. Quanto que nos falta hoje de poder, amados? Quantas vezes em situações da nossa vida nós somos impotentes? Nós falamos assim, agora, o que eu posso fazer? Não sei se você já passou por uma situação de um roubo. Eu já passei por isso. A situação é terrível. A situação é horrível. Mas pela graça de Deus, Deus nos deu uma graça. Deus nos tirou de casa. Deus nos tirou de casa e nós fomos para um culto. Deus foi nos dar bênçãos espirituais. Deus nos dando bênçãos espirituais no culto. E nós estávamos lá, o reverendo Marcelo, minha família, o falecido Diego, presbítero, e nós estávamos lá naquele culto, enquanto o Senhor derramava bênção sobre nossa vida. Bênção que homem nenhum pode roubar. Bênção que ferrugem não pode corroer. Bênçãos que jamais, coisas nenhum desse mundo e dinheiro algum pode comprar. Os ladrões estavam entrando em nossa casa, nos mostrando que a traça pode corroer, nos mostrando que a ferrugem, ela pode destruir e comer, nos mostrando que eles têm muito mais poder do que nós, para pegar aquilo que é nosso, que nós achamos que é nosso. Amados, a sensação, mesmo nós não estando em casa, meu filhinho Mateus, quando nós chegamos, ele viu, nossa, cadê a TV? Ele falou, cadê a TV? A primeira coisa que nós entramos pela sala, cadê a TV? Não tem TV. Quando a gente viu, não tinha só no TV. Era o meu primeiro ano de seminário. Era o primeiro mês que eu estava com um notebook que eu tinha financiado em 10 vezes. Eu tinha pagado a primeira parcela. No seminário, rapaz, tudo que a gente precisa é Bíblia, oração, mas você precisa de computador. Você precisa de muito trabalho, você faz. Amados, foi um grande desafio isso, mas o pior não é isso. O pior é você deitar no travesseiro e pensar que aquele que entrou pode entrar enquanto você está dormindo. Pode entrar enquanto você não espera. Sabe o que é isso, meus irmãos? Impotência. Eu não poder ser mais potente do que o ladrão. Eu não poder ser mais potente do que ele. Não é assim com o nosso Deus. Não é assim com ele, meus irmãos. O nosso Deus me mostrou e mostra a cada um de nós. O mesmo Deus que fez os céus e a terra, todo-poderoso, Ele guarda cada um de nós. É isso que vai dizer no próximo versículo. No próximo versículo, então, você entende que nós vimos o primeiro é o poder de Deus. Que socorro o Senhor pode nos dar? O socorro que vem do seu poder. Então, isso não limita a mim e a você. Isso não tem poder nenhum nesse mundo que pode ir contra o poder do nosso Deus. Nada, até os fios de cabelo da nossa cabeça, eles estão contados por Deus. Isso demonstra o cuidado que Deus tem. Mas o versículo 3 e 4 vai nos mostrar um outro P. O que justamente isso que eu estou falando, mas é a proteção de Deus. O primeiro você percebe que o poder de Deus,
Mas agora não é só o poder, é a proteção de Deus. A proteção de Deus é tão maravilhosa, meus irmãos, que o salmista ele diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Meus irmãos, a estrada não era asfaltada, existiam muitas pedras, e eles caminhavam às vezes até à noite. E eles não tinham iluminação pública. Irmãos, o Senhor está dizendo assim: olha, se você tropeçou, eu não estava dormindo não, isso eu permiti, tá? Mas até aquilo que você não tropeça, que você não sabe, é porque eu estou te guardando, porque eu é que te dou proteção, é eu que te protejo. Ele vai dizer, o versículo: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Essa palavrinha dormita, meus irmãos, sabe o que é? Sabe aquele cochilinho que você teve hoje depois do almoço? Não é aquele sono da noite, sabe aquele cochilinho de alguns minutos, às vezes dá até uma horinha. Tem uns que passam um pouquinho mais, né? Vai um pouquinho mais de uma horinha. Amado, o Senhor não tem isso. Não precisa ter medo. Não precisa achar que a proteção de Deus falhou. Não, Ele não dormita. Ele não cochila. Amados, Ele não é como Baal, quando Elias chegou no Monte Carmelo e falou assim, ó, clame mais alto. Talvez ele esteja, a palavrinha é a mesma daqui, talvez ele esteja dormindo. Sabe o que é a palavrinha? Cochilando. Talvez o seu Baal está dando cochilo. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele tem o seu poder, mas Ele também tem a proteção. Mas não somente a proteção, meus irmãos, nós já falamos do poder de Deus e da proteção de Deus, mas também existe algo que é fundamental, a presença de Deus em nossa vida. E isso é tão maravilhoso. Olha o que Ele diz, amados, no versículo 5 e 6. Agora Ele vai dizer, o Senhor, perceba aí, lembra que eu dei um toque para você, ajudei você? Olha só, todas as vezes que você vê na Bíblia agora, Senhor, com todas as palavras em maiúsculo, está determinando, isso aí é o nome Yahvé, é o nome de Deus. Porque outras vezes, quando tiver Senhor, pode ser outros nomes que também falam de Deus, mas alguns falam uma característica de Deus. Por exemplo, Jeová Rafá, que é Deus cura, Elohim, usa muito Elohim, que significa Deus também. Amados, o Senhor é quem te guarda. Aí parece igual, né? Nossa, guarda, proteção. Não, meus irmãos. Perceba que agora ele vai falar de um guardar diferente. Antes, ele estava guardando você de tropeçar, né? Um tropecinho, né? Ele fala, se um tropecinho, né? O Senhor não vai permitir. O Senhor não permite, porque ele não dormita. Mas agora ele fala diferente, ele vai falar assim, o Senhor é quem te guarda. Guarda como? Mas como que ele guarda? O Senhor é a tua sombra. O Senhor não só te guarda, mas o Senhor é presente contigo. O Senhor é presente na tua vida. O Senhor é presente na vida daqueles que são seus filhos. O Senhor é presente na vida daqueles que esperam nele. E isso, meus irmãos, eu não sei, duas coisas pode proporcionar em nós. Ou uma alegria tremenda, uma alegria imensa, ou um temor imenso também. Porque pense que até naquelas atitudes que você envergonharia o seu Deus estava presente com você. Até em situações onde parece que às vezes a gente não quer que Jesus esteja junto, mas Ele está presente com aquele que crê nele. Amados, Ele diz que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, os efeitos nocivos que existiam naquele tempo, de um sol muito escaldante sobre o povo que estava caminhando, isso não aconteceria. O Senhor estaria por causa da presença de Deus. Por quê? Porque é o acaso? Porque, não, é porque você usa guarda-chuva, por isso que o sol não vai te pegar, é protetor solar. Não, meus amados, a presença de Deus nos livra contra todos os males que possam vir durante a luz do sol. Mas não é só durante a luz do sol. A presença de Deus também, ela nos livra, a presença de Deus em nossas vidas nos guarda de todos os males que possam vir também durante a noite, porque é o dominante da noite aqui, a lua. É isso que Ele quer nos dizer.
Olha o quanto o salmista está dizendo da sua experiência, o quanto que eles cantavam, eles iam andando e cantando e entendendo dessa forma o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus é protetor, o quanto que Ele é potente, o quanto que Ele é todo-poderoso, o quanto que é maravilhosa a sua presença. E talvez você, talvez eu, às vezes não temos noção de o quanto o Senhor é presente, mas eu gostaria de lembrar você de uma situação que fala muito da presença de Deus. Vocês se lembram quando fala lá em Atos, capítulo 9, quando Paulo estava indo para Damasco? Paulo estava indo fazer o que em Damasco? Paulo recebeu cartas. Lá em Atos, capítulo 9, no versículo 1, você pode perceber que Paulo recebeu cartas dos líderes religiosos das sinagogas de Damasco, uma cidade que existia no norte, bem no norte de Israel. Irmãos, ele recebeu essas cartas para prender esses crentes que eram do caminho. A palavra que está usada lá em Atos capítulo 9 é aqueles que viviam no caminho, porque eram conhecidos assim. Ali ainda não era dado o nome deles de cristãos. E Paulo então estava indo. O que acontece no meio do caminho, meus irmãos? Paulo cai. Paulo cai por quê? Alguém fala com ele. Quem fala com ele? Jesus. Mas o mais interessante é, por que Jesus foi falar com ele? Paulo, você está aqui comigo? Paulo estava indo atrás de quem? Dos crentes, das pessoas do caminho, da igreja de Cristo. Paulo não estava indo atrás de Jesus, mas Jesus toma a frente na conversa. Jesus ele toma a frente na conversa e ele fala o quê? Ele vai falar assim: Paulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegues? Meus irmãos, às vezes parece que nós estamos sozinhos nesse mundo, né? Às vezes parece que numa situação onde de perseguição, numa situação de perseguição no trabalho, numa situação até mesmo na família, parece que a gente está sozinho sendo cristão, não é mesmo? Eu quero dizer para você que você não está sozinho, não. Você tem a sua igreja. Mas, além disso, a presença de Cristo é real na vida daqueles que creem em Cristo. Porque quando Jesus fala, por que me persegues? Paulo não está perseguindo Jesus, Paulo está perseguindo a igreja. Mas a igreja não vive sozinho, porque Jesus deu uma promessa para a igreja, falou assim para eles: eis que estou convosco até 40 dias, até 50 dias, até 30 dias, até 20 anos. Até a consumação dos séculos, meus amados. Até a volta de Cristo. Cristo é presente na igreja. A igreja não sofre sozinha. A igreja sofre e Cristo sofre junto com a igreja. Cristo é presente. Isso para nós é um conforto tão grande, meus irmãos. Porque isso nos faz lembrar um outro salmo tão maravilhoso. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele está conosco. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. A presença de Cristo é real em nossas vidas. Irmãos, nós vimos que socorro o Senhor pode nos dar. O Senhor pode nos dar o socorro que vem do seu poder. O socorro da sua proteção, o socorro da sua presença. Mas ainda, há mais um P que eu gostaria para os irmãos, e isso é o que eu mais gosto nesse salmo: o socorro da sua provisão. Há situações na vida da gente que não é proteção. Há situações na vida da gente que não é nem impotência. Há situações na vida da gente que não é nem da presença de Cristo que nós duvidamos. Há situações que nós temos que entender que, e nós assumimos, nós não temos nem noção do que é. Nós não queremos existir às vezes. Nós não queremos viver. Um desses males é o que mais afeta a vida humana hoje: a depressão, as doenças da alma. Mas o salmista ele nos diz assim no versículo 7:
Acompanhe comigo aí a leitura. O Senhor te guardará. Não é só dos ladrões. Não é só da falta de dinheiro. Não é só da falta de alimento. Não é só da falta de bebida. Mas o Senhor te livrará de todo mal. É todo o mal. E o interessante desse todo mal, meus irmãos, é por que o salmista escreve isso daqui depois. Olha só a continuação. Ele guardará a tua alma. Há muitos males hoje em dia no interior das pessoas. Há muitos males nas almas das pessoas. Há pessoas que cuidam muito bem, fazem ginástica, boa dieta, uma boa alimentação, dormem bem, mas subestimam a sua alma, subestimam o seu espírito, subestimam a sua vida e adquirem cada vez mais crises de significado na sua vida. Quando eu digo crise de significado na sua vida, eu quero fazer uma pergunta para você. O porquê que você crê em Deus? Por que você está nessa noite aqui nessa igreja? O porquê você serve a Deus? Qual é a resposta disso? Meus amados, quando a nossa resposta a isso não é porque nós amamos a Deus, é porque nós não entendemos ainda a resposta. Porque nós não entendemos o porquê. Se você está aqui nessa noite servindo a Deus porque você precisa de um carro novo, está doente na alma. Você precisa de uma companhia nova. Isso é doença de alma, irmãos. Amados, o Senhor te guardará de todo o mal. Isso remete à provisão de Deus. Nós não estamos ao acaso. Nós não estamos nesse mundo sujeitos a qualquer tipo de fatalidade. E nada tem sentido. Não, de forma nenhuma. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda não somente disso, mas o Senhor nos guarda de males que afetam até a nossa mente. O Senhor nos guarda, amados. O Senhor previne-nos na fé. É isso que a palavra nos diz. O Senhor guardará a nossa alma. Ele zela não somente por aquilo que é externo, mas por aquilo que é interno também. O Senhor guardará, meus irmãos, a tua entrada, a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O salmista ele conclui dessa forma. Ele conclui então na jornada dessa vida. Na jornada dessa vida ele fala que o Senhor nos guardará. O Senhor nos livrará. Meus irmãos, como então nós devemos encarar as dificuldades de nossas vidas? Meus irmãos, nós devemos encarar a dificuldade de nossas vidas, entendendo que o Deus a qual nós servimos, Ele é todo poderoso contra todos os males. Ele é presente, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso, a presença de Deus em nossa vida, é garantida por Ele. Ele também é a provisão daquilo que necessitávamos. E nisso, meus irmãos, não tem como não pensarmos em Cristo Jesus. Porque tanto eu e você, se Cristo não tivesse vindo nessa noite, o Senhor quisesse colocar a gente diante de um tribunal, eu e você estaríamos condenados. Se Deus não tivesse nos guardado, se Deus não tivesse renovado as suas misericórdias e colocado o perdão de pecados em Cristo Jesus, se Ele não tivesse provido para nós o Cordeiro, assim como Ele proveu naquele monte para Abraão, aonde Ele ia sacrificar o teu filho, mas Ele tirou o sacrifício do teu filho e o Cordeiro ocupou o lugar daquele menino, Isaque. Assim como Deus fez isso, Deus também colocou o Cordeiro em meu lugar e em seu lugar. Cristo Jesus é aquele que ocupou o nosso lugar, meus amados. Nós podemos dormir tranquilos nessa noite, ciente de que se nessa noite o Senhor voltar, a nossa esperança é segura, ela não é líquida, ela não vaza de nossas mãos, porque nós não perecemos, não é por causa de nossas obras, mas é por causa do Cordeiro de Jesus. Amados, talvez você possa pensar que eu estou pregando uma palavra triunfalista, né? Às vezes pode surgir dessa forma, o salmo e a interpretação, às vezes pode ser dessa forma. Estou falando de tudo isso que o Senhor fala, que o Senhor nos promete, mas problemas ainda acontecem em nossas vidas. O câncer ainda bate em nossas portas.
um Alzheimer chega em nossa vida. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que de todas essas coisas, o Senhor, Ele não dormiu. Ele é o nosso protetor. Você só vê o seu protetor, meus irmãos, parece naquelas cenas de filme, quando o caminhão vem, o Superman vem, protege você e tira os caminhões vindo de você, né? É só assim, só se Deus fizesse isso, a gente ia ver que nós somos protegidos, né? Mas a gente não vê a proteção de Deus, porque não acontece. Porque não acontece. Mas todas as coisas que acontecem, meus irmãos, Deus tem um propósito em nossas vidas. E o propósito dele não dorme. Às vezes, nós vemos uma desgraça que acontece, ou uma outra coisa que acontece. Meus amados, o Senhor tinha determinados os dias de cada pessoa, antes que cada pessoa existisse. Então não é triunfalista essa palavra, mas ela é uma palavra de esperança para cada um de nós. Mas também, meus irmãos, eu quero terminar com uma última pergunta. Lembra que eu falei para os irmãos que esse salmo é fácil, em 3 perguntas, a gente entender ele? A primeira pergunta é uma pergunta explícita, né? De onde me virá o socorro? E ele responde, o socorro vem do Senhor. A segunda pergunta, eu falei para os irmãos, é uma pergunta implícita, que ele dá as respostas. É que socorro o Senhor pode nos dar? Mas a terceira, meus amados, é que como foi visto hoje na liturgia, se você se lembra, o Senhor, Ele nos dá o de comer, nos dá o de beber. Isso nós chamamos de doutrina da providência. O que é a doutrina da providência? Nós bem sabemos que Deus age de formas secundárias. Deus normalmente, meus irmãos, Ele age de formas secundárias. Na Bíblia você vai ver poucas vezes que Deus propriamente veio e interviu. É poucas as vezes. A maioria das vezes, Deus age de formas secundárias. O que eu quero dizer com uma forma secundária? Você quer ver Deus agindo? Jesus chamou todos os seus discípulos e falou para ele assim, ide pelas aldeias. Fazer o quê? Ele falou assim, olha, pregai. Ele fala, curai os enfermos. Olha só, Deus curando através das orações dos seus discípulos. Você percebe então aí a providência? Você percebe o socorro que está vindo do Senhor? O socorro que vem do Senhor vem através de um discípulo. Então a terceira pergunta, e essa talvez é a mais fundamental para mim e para você, que é uma aplicação que se aplica em mim e você. Quem pode ser o socorro que vai vir do Senhor? Você pode ser o socorro que vem do Senhor. Você pode ser o socorro que vem do Senhor para proteger, às vezes, uma criança. Proteger, às vezes, alguém. Proteger aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Você pode ser o socorro do Senhor. O Senhor, essa noite, talvez pergunte para mim e para você, quem de vocês podem ser o socorro que eu quero dar às pessoas? Você pode ser o socorro que leva a minha presença. Às vezes, meus amados, ninguém precisa do seu dinheiro. Às vezes não é dinheiro. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, não precisa, sabe, de qualquer coisa. Ela precisa saber do que você sente do lado e chore junto com ela. É presença. Talvez você pode ser o socorro que vem do Senhor, que traga presença para aquele que chora. A presença de Cristo. Ou às vezes você traz uma palavra de conforto àquela pessoa. Ou às vezes você está só do lado e anda junto. Quem pode ser o socorro do Senhor? Que às vezes pode ser a provisão. Lá em Tiago, capítulo 2, ele vai dizer, fé morta é daquele que fala assim, ide em paz, fartai-vos e aquecei-vos, e não dá para ele o alimento necessário. Às vezes você tem um irmão que está passando um alimento necessário, e o Senhor quer dar o socorro na vida dessa pessoa. O socorro que vem do Senhor, às vezes, usa eu e você. Quem pode ser o socorro do Senhor? Será que essa semana eu e você podemos ser o socorro que vem do Senhor? O socorro a qual, quando aquela pessoa receber o necessário, ela vai falar, Senhor, é o Senhor que está me dando, eu sei que veio de José, veio do fulano, veio de Beltrano, mas eu sei que o meu Redentor não dorme. Ele vem ao meu socorro. Eu e você podemos ser o socorro do Senhor, mas infelizmente parece que nós não queremos. Parece que às vezes nós somos que nem aquele sacerdote que vê aquele pequeno que está acabado e caído, mas a gente passa de largo.
A gente passa de longe. Às vezes, nós estamos vendo uma pessoa que está sofrendo e a gente age com arrogância ainda. A gente não tem uma palavra de conforto. A gente não tem uma palavra de amor. A gente não tem um abraço. Às vezes é só um abraço, meu amado. Às vezes nós temos viúvos e viúvas, nós temos pessoas que são de idade, que precisam só da presença. É só de um abraço, é só de uma visita. É de uma oração, é de uma mensagem. É de dizer assim, irmãos, estamos juntos, vamos andar juntos. Quem pode ser o socorro que vem do Senhor? Amados, que eu e você possamos dizer sim, isso no nosso coração. Que a essa pergunta nós possamos dizer sim. Assim como Samuel disse, quando Deus falou para ele, Samuel, Samuel, e ele falou, eis-me aqui. Que eu e você possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Assim como Deus, lá em Isaías 6, e Deus falando, a quem enviarei? Quem enviarei para anunciar? Quem enviarei? E Isaías chega e fala assim, envia-me a mim. Amados, nessa semana que seja assim para você, no seu trabalho, no seu serviço, que o Senhor faça de você o socorro dEle, que o Senhor faça de você um socorro tão presente, que possa dar proteção, que possa dar presença, que possa dar provisão, àquele que necessita, àquele que espera, e àquele que está esperando uma resposta de oração, que o Senhor use a mim e a você, que Deus nos abençoe assim. E se você tens no seu coração a resposta sim, dizendo assim, Senhor, eu quero ser o socorro que vem do Senhor. Eu quero ser o socorro para um familiar meu que está precisando. Eu quero dobrar meus joelhos e clamar. Eu vou derramar minhas lágrimas, vou clamar, pedindo para que o Senhor traga provisão na vida dele, que o Senhor traga salvação na vida dele. Se tua resposta é sim, para que, Senhor, eu vou ajudar aquele que é necessitado, aquele que bater na minha porta, eu não vou recusar, eu não vou deixar, eu não vou abandonar aqueles que são os meus, aqueles que necessitam de uma companhia, eu não vou abandonar. Se tua resposta é sim, vamos orar, meus amados. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Agradecer ao nosso Deus por tua santa palavra, porque a tua palavra nos edifica. E a tua palavra também, meus amados, nos faz nos comprometermos. Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Nós bendizemos ao teu santo nome, ó Pai eterno, porque sabemos que realmente o Senhor é uma proteção. Nós vemos, ó Pai eterno, grandes histórias nas Escrituras. Nós vemos que o Senhor derrubou uma muralha imensa em Jericó, ó Deus. Não foi por trombetas, mas foi pelo teu poder, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é presente, ó Deus. Assim como o Senhor é presente na sua igreja e até as consumações, até a consumação do século, o Senhor é presente. O Senhor também é presente com a tua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Pai eterno, a sermos agentes da tua providência, Senhor. Que o Senhor nos abençoe a ser agentes da tua providência. Que o Senhor, ó Pai eterno, nos edifique e nos instrua pelo teu Santo Espírito a sermos o socorro que vem do Senhor, ó Deus. A sermos, ó Pai, assim como os discípulos oravam e expulsavam demônios, assim como os discípulos, eles iam orando e abençoando, anunciando o teu evangelho, fazendo maravilhas, anunciando a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, faça isso também, Pai eterno, com cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, abençoe-nos, ó Pai eterno, a nossa entrada e a nossa saída. Ó Deus, aqueles que precisam e que dependem, ó Pai, de um socorro que vem do Senhor, ó Deus. Porque nós podemos ter nessa noite pessoas que têm, Senhor Deus, o desejo do socorro que vem do Senhor. Às vezes precisamos de proteção, uma cirurgia, ou o que formos fazer, ó Deus eterno. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma impotência que nós temos. Ah, Senhor Deus, não nos permite, Pai eterno, que murmuremos, ó Deus, mas dai-nos, Senhor Deus eterno, o bálsamo que derrama da tua unção, e dá-nos, ó Deus eterno, a graça que vem do alto, Senhor Deus, para que possamos viver, ó Deus, esperando somente em Ti, Pai. Que o Senhor console esse coração, ó Pai, que esteja sentindo a falta da Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor edifique, que a presença do Senhor seja real, Pai. Que o Senhor, ó Deus, incentive esses irmãos a visitar uns aos outros, ó Deus.
Que o Senhor incentive, Senhor Deus, a nos preocuparmos uns com os outros, assim como a igreja, Pai eterno, que nós sejamos, ó Deus, um corpo, Senhor. Que o Senhor edifique-nos, ó Deus, a sermos, Senhor, o socorro que vem do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Que assim seja. Amém.